A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando nosso estudo à Epístola aos Hebreus, hoje analisaremos o capítulo de número 5, versículos 1 a 4. Vamos orar? Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue nos ensinando a importância do sumo sacerdócio, pois isso nos levará ao sumo sacerdócio do nosso Senhor. E quando compreendermos a importância desse sumo sacerdócio, certamente nós seremos mais felizes ao confiar no Senhor diante das tribulações, dos problemas da vida. Nós oramos assim ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Hebreus, capítulo número 5, versículos 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Objetivo do nosso estudo: continuar entendendo a razão pela qual precisamos de um sumo sacerdote diante de Deus. Vamos continuar, já fizemos isso nos nossos estudos anteriores, essa é a continuação de um estudo de Hebreus, já analisamos essa importância, vamos continuar analisando, porque o nosso objetivo é chegar no sumo sacerdócio do Senhor Jesus e então entender por que, dentro da vontade do Pai, ele elegeu eternamente um sumo sacerdote para seu povo, o qual o autor aos Hebreus, com tantos detalhes, passa a explicar. Esse, então, é o nosso objetivo. Os versículos de números 1 a 3 falam de 6 características do sumo sacerdócio. 6 características. Vamos atentar a estas 6 características. Primeiro, é tomado dentre os homens. A humanidade do sumo sacerdote é básica e essencial. Nós veremos o porquê dessa necessidade nesse estudo. Primeira característica: como o autor está analisando o sacerdócio arônico, pois Arão foi o primeiro sumo sacerdote escolhido e eleito por Deus, todos os demais sumos sacerdotes eram eleitos de acordo com esta linhagem de Arão, um levita.
eu já ouvi de algumas pessoas, se afastar desse mundo e morar lá no meio do mato, longe de tudo, onde ele vai plantar, onde ele vai colher, onde ele vai viver longe desse sistema financeiro, desse sistema capitalista, para ele poder então agradar a Deus lá, viver uma vida simples, voltado para Deus lá. Fazia o semelhante. Ele se afastou do mundo, ele se afastou das pessoas. E agora, a obra dele vai ser só para Deus e para a humanidade. O trabalho do sumo sacerdote era voltado para Deus.
Deus só aceita você por meio do Filho dele. As suas obras nada valem para Deus. Não no sentido de ser aceito para ser salvo. As obras têm uma importância na vida das pessoas salvas, mas nós não praticamos obras para nós sermos salvos. Nós só seremos salvos se nós formos representados por meio daquele que Deus escolheu para nos apresentar diante dele e assim nos apresentando obter perdão. Não há salvação sem perdão. Então a minha pergunta é: você se considera pecador? Falho diante de Deus? Se sim, faça aquilo que Deus planejou. Tenha no Senhor Jesus aquele que obtém perdão para você e obtém o perdão de Deus por meio do Senhor Jesus. Resumindo então este estudo dessa sessão de Hebreus capítulo 5, versículos de números 1 a 4. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus e por isso ele é citado em Hebreus capítulo 5. Por que citar Arão? Nós estamos vendo o autor aos Hebreus fazer uma recapitulação de tudo aquilo que é de muita importância no Velho Testamento. Por que ele cita Arão? Porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote e ele não se escolheu, ele foi escolhido por Deus. E a escolha então do pai na pessoa de seu filho é um objeto de comparação aqui que não se pode deixar de analisar. Para ser um sumo sacerdote, a pessoa deve ser escolhida por Deus. Arão foi escolhido por Deus e veremos na continuidade que também o Senhor Jesus foi escolhido eternamente por Deus para ser sumo sacerdote de todos os fiéis. Conversamos um pouco já sobre isso, falamos sobre isso, veremos no nosso próximo estudo, ou analisaremos com mais profundidade, a eleição do Senhor Jesus, os termos em que ela se deu, para que ele, pelo Pai, fosse escolhido para ser o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote deve compreender plenamente a fraqueza humana, a fim de ter misericórdia dos pecadores. O Senhor Jesus preenche plenamente esse requisito, completamente. O Senhor Jesus em tudo se tornou humano. Ele que era Deus, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, deixou a sua divindade para se tornar humano. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas perguntam o porquê disso. Estamos tendo uma explicação de suma importância. Em tudo provar a nossa humanidade para poder sentir a nossa fraqueza, a nossa dor e ter misericórdia de nós. Nós não temos um Deus alheio às nossas necessidades, um Deus que requer sacrifícios nossos para agradá-lo, um Deus que fica irado quando nós não preenchemos os requisitos das exigências dele. Nós temos um Deus que se tornou como nós e que entende a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Tem plena condição, preenche completamente o requisito para se compadecer de nós. Nós estamos diante dessa realidade. Um Deus que se tornou humano para, voltando a ser Deus, se compadecer totalmente daqueles que clamam pelo seu amor, pelo seu favor. Outra característica importante do sumo sacerdócio que vimos é que o sumo sacerdote deve viver uma vida separada para Deus. Mas mesmo vivendo para Deus, o resultado de sua vida deve ser favorável à humanidade. A vida de Arão foi assim. Ele era separado para Deus e o fruto dessa vida separada era apresentar todas as pessoas a Deus, a fim de obter o perdão de Deus a todos. A vida do Senhor Jesus foi totalmente separada a Deus, a fim de cumprir a justiça de Deus na vida das pessoas. Olha que interessante. O Senhor Jesus viveu uma vida totalmente separada para Deus. Não tinha onde morar.
podia ter uma ou duas peças de roupa, precisava cada dia da provisão de Deus para se alimentar, precisava cada dia da provisão de Deus para ter um teto onde dormir. Olha que interessante. Cresceu em uma família como qualquer criança, pois ele se tornou criança como qualquer criança, nasceu de uma mulher, mas depois, quando ele separou a sua vida humana totalmente para o serviço de Deus, ele passou a viver o seu ministério totalmente voltado para Deus, mas não distante da realidade das pessoas. Toda a obra dele é favorável ao ser humano. Em todo o seu ministério, ele é favorável ao ser humano. Nós não vemos o Senhor Jesus distanciado das pessoas, ainda que com a sua vida totalmente voltada para Deus. Este é o papel do sumo sacerdote. Viver uma vida consagrada, voltada exclusivamente para a vontade de Deus, mas tão intimamente ligado como as pessoas, ao ponto desta vida consagrada e voltada a Deus ser uma bênção para a vida das pessoas, a fim de revelar a vontade de Deus para as pessoas. Este é o nosso sumo sacerdote, que escolheu, após ser eleito pelo Pai, viver uma vida totalmente voltada para a humanidade. Se você crê nele, ele representa você diante do Pai. Se você se reconhece um pecador, apresente-se a ele, peça o perdão, ele te perdoa e você vive uma vida nova, voltada para a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus na pessoa do seu Filho, que nós vivamos segundo a obra de Deus, que é o Senhor Jesus. Nos representar, nos perdoar, para então nós morrermos com Ele, a fim de que Ele viva na nossa vida. Essa é a vontade de Deus para as pessoas. Algumas perguntas para nós finalizarmos esse estudo. Quais são as 6 características do sumo sacerdote apresentadas pelo autor aos Hebreus que estudamos nesse estudo? Qualquer pessoa poderia se tornar sumo sacerdote? Explique. Qual característica marcante e essencial ao sumo sacerdote você identificou nesse estudo? Qual a condição para que a justiça de Deus se realize em nossa vida? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para nós continuarmos estudando Hebreus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te proteja, te livre de todo mal e que a graça de Deus encha o seu coração. Amém. Thank you.